Eu tenho percebido crescer esse pensamento e esse sentimento no meio cristão, do que muitas vezes brincando eu chamo de um gospel vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Agora... E a gente entende que a exaltação de Deus posterior à prova é para a gente ostentar e pisar nos outros. Isso não tem base bíblica alguma, pelo contrário. Quando a gente olha o encontro, o reencontro de José com seus irmãos não têm noção. Quando depois da fome ter começado, depois dos 7 anos de vacas gordas, eles têm que ir ao Egito comprar mantimento, porque não está havendo mais colheita. Eles não têm noção que ao estar diante do governador, o segundo homem na linha de comando da maior potência do mundo, que eles estão diante do seu irmão já crescido. E a Bíblia diz que em algum momento, porque José já os reconheceu, mas eles não sabem que foram reconhecidos. Eles estão falando a língua deles e eles não sabem que o homem entende o que eles estão falando. Imaginam que ele é um egípcio. E a palavra de Deus diz em Gênesis 42:9, então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. Eu gosto dessa frase, porque se lembrou é o momento onde Jacó tem que entender não só qual foi o sonho, mas qual era o propósito do sonho. Agora que ele foi exaltado por Deus, ele poderia dizer, e alguns crentes diriam, agora vocês me pagam. Mas quando ele se lembra do sonho, não é só Deus falou e cumpriu, é mais do que isso. Eu acredito naquele momento ele entende o propósito do sonho. E eu diria que o seu senso de destino profético levava a andar na convicção do cumprimento do plano de Deus para si e também para a sua família, o seu povo. Por que Deus queria preservar aquela família? Porque havia uma promessa a Abraão de que através deles o Messias viria, o reino de Deus impactaria todo mundo. E naquele momento José começa a entender ou conectar os pontos, não sabemos quando isso começou, logo depois ele vai explicar que alcançou esse entendimento. Ele sabia que o plano de Deus era algo maior do que ele mesmo. Olha o que diz Gênesis 45, de 5-8. José agora se revelou aos seus irmãos, abre o jogo e diz, eu sou José, a quem vocês venderam. Mas olha a conversa dele, Gênesis 45, de 5-8. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha a frase, Deus me enviou. Versículo seguinte, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Então, pela segunda vez, ele diz, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Terceira afirmação, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Algo que você precisa entender, querido, o dono, o senhor do seu destino é o Deus Todo-Poderoso. O meu e o seu destino não estão na mão das pessoas à nossa volta. José olha e diz, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. De alguma forma José entende que Deus permitiu que ele sofresse para salvar quem lhe fez mal, não para retribuir o mal. E é impressionante a postura e a conduta de José. Nesse momento ele diz, eu serei um instrumento divino de livramento para vocês. Eu vou pagar o mal que vocês me fizeram com o bem. Eu vou sustentar vocês. Esse é o momento onde alguém poderia dizer, parece que o jogo mudou, não é mesmo? Porque esse homem está sendo nobre, com entendimento divino. De alguma forma, os seus irmãos não pareciam acreditar que depois da morte de Jacó, a mesma benevolência seria estendida. Jacó desce ao Egito, reencontra seu filho José, passa seus últimos anos lá, mas quando finalmente Jacó morre, aí tem uma reunião de família. Gênesis 50 agora, de 15-21 diz, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai antes de morrer, últimos desejos dele, ordenou o seguinte, é isso que vocês dirão a José, perdoe por favor a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, agora todo mundo virou servo de Deus. Perdoe a transgressão dos servos do Deus do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Eu particularmente não acho que ele chorou de mágoa.
Acho que ele chorou de dó. Acho que ele chora de compaixão do estado dos seus irmãos. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, eu amo esse versículo, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? José olha para os seus irmãos e diz: vocês estão de brincadeira? Vocês acham que eu vou confundir a minha posição? Vocês acham que por algum momento eu vou achar que eu sou uma espécie de sol nessa galáxia, que tudo está orbitando em torno de mim? E diz, eu vou tomar o lugar de Deus. Deus é em torno de quem as coisas devem orbitar. São os seus planos, a sua vontade, o seu propósito, não eu. Ele está olhando para os seus irmãos e a reação dele é como quem diz, vocês estão malucos. Olha o que ele diz no verso 20 de Gênesis 50. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Quando ele está dizendo que Deus o enviou, ele não está falando de um determinismo absoluto, que Deus fez com que eles fizessem o que era errado, porque senão isso não poderia nem ser tratado justamente como algo errado, afinal de contas só teriam feito o que Deus quis. Ele olha e diz, vocês foram ruins, foi maldade de vocês. Vocês queriam puxar o meu tapete, vocês planejaram o mal contra mim. Mas ele diz, mas Deus o tornou em bem. A palavra de Deus diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se eu e você não apenas amamos a Deus, mas entendemos que é um propósito, nós podemos, gente, se tem quem possa acreditar em teoria da conspiração, somos nós. Tudo conspira em teu favor, crente. Deus tem o poder, não importa se a intenção das pessoas for boa, Deus tem o poder de converter toda e qualquer situação. Então José termina e diz, portanto não tenham medo. Deus tornou o mal em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. A Bíblia diz, e assim José os consolou e lhes falou ao coração. Esse homem que poderia, ter se entregado ao engano de acreditar que podia pagar o mal com o mal. Ele entende uma ordenança clara que a Bíblia faz a mim e a você de pagar o mal com o bem. Mas ele não apenas entende isso, ele entende isso porque ele se vê como parte de um plano maior. Gênesis 50, versos 24 e 25. Quando José está perto da morte, a Bíblia diz, José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve. Mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo, gente, é temporário. Em Gênesis 15, Deus já tinha dito a Abraão, a geração, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia. Eles vão ficar por 400 anos, mas depois eles voltam para cá. Isso estava sendo comunicado de geração em geração. Com certeza Abraão comunicou a Isaque, Isaque comunicou a Jacó, Jacó chega no Egito e diz, nós vamos ficar aqui, fugindo da fome, nos estabeleceremos por um tempo, mas em algum momento Deus vai nos visitar, em algum momento Deus vai nos tirar daqui, Ele vai nos mover para o cumprimento do seu propósito. Então a Bíblia diz, José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Ele está dizendo, eu não tenho direito de achar que as coisas vão orbitar em torno de mim, porque o único que tem esse direito é Deus. E esse Deus tem um plano maior. Estou contribuindo temporariamente para que esse plano não seja sacrificado, mas o plano será retomado. E é justamente esse entendimento que nos ajuda a distinguir. Muitos se prendem às mágoas, porque acham que as coisas giram só em torno deles. Gente que depois de receber como paga o mal pelo bem que fez, não quer mais ajudar os outros, é porque acha que tudo gira só em torno deles. Gente que um momento como esse, semelhante a José, quer se vingar, é porque não entendeu que o plano de Deus, a visão de liderança, não é uma posição para você se aproveitar, é sempre um lugar para servir, é sempre um lugar para abençoar. José, ele enxergava além desse âmbito meramente pessoal. E isso o ajudou a não apenas ser bênção na vida de outros, mas dessa forma, ser abençoado por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se você foi abençoado por essa palavra, por favor não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar um gostei nesse vídeo. Assim, você nos ajuda a continuar esse trabalho que tem abençoado muitas vidas através da palavra de Deus. E para você que quer ir ainda mais fundo no conhecimento da palavra, na descrição dos vídeos há sempre indicações de livros e conteúdos que vão te abençoar e te ajudar no seu crescimento espiritual.
Não deixe de conferir e que Deus te abençoe.